minha casa é a sua. Aleluia. Vamos lá? Mais uma vez, vamos tentar. Pode ir, você. Mais uma vez aqui, amados. Mais uma vez aqui, estão tentando. Agora vai dar certo. Vamos lá. Glória a Deus, paz do Senhor, mais uma vez. Esses irmãos são uma bênção aqui, sempre nos apoiando. É nosso, né? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje vai ser uma bênção, amados. Bênção do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Marcão. Que legal que você tá aí. Bênção demais. Bênção demais, hein? Você viu minha camiseta? Aqui, ó. Ah, não brinca que você colocou igual. Ah, homens com glória a Deus. Que bom que você está aí. A conexão, a gente sabe que é muito longe, né? E as coisas vão se ajustando devagarzinho. Não é verdade? É, exatamente. Na realidade, rapaz, o telefone da minha esposa, nós estamos no mesmo Facebook, né? No dela aparecia, só que o dela não tinha uma outra parte que o meu tinha. E aí ficou essa confusão aí, né? Não, mas cara, entendeu? Que benção. Deu essa interferênciazinha, mas vamos direto ao assunto. Seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana Independente do Jardim das Oliveiras. Tá? Oh, glória a Deus. Sinta-se abraçado pelo nosso pastor, pelo nosso conselho todo. E aí, para a gente ganhar tempo, que aqui a gente só ganha, dá uma ação para a igreja. Pessoal, que as bênçãos do Senhor Jesus seja sobre pessoas nessa manhã, né? Que nós sejamos abençoados um domingo, né? A palavra do Senhor nos diz que tão bom quanto ouvimos a palavra de Deus, né? E essa manhã eu profetizo na vida de todos, teremos uma manhã diferente, vai mudar destino, Sandrão, o mundo não será mais o mesmo. Glória a Deus! Marcão, que Deus abençoe. Só para apresentar o Marcão, aí o Marcão é teólogo, é líder de célula. Eles têm um trabalho muito importante na cidade de Pompeia, interior de São Paulo. Eu não quero ser assim, não é puxar saco não, mas o Marcão, ele e a esposa dele, a Sandra, minha xará, eles nos ensinaram algo muito importante. E isso impactou a nossa vida, Marcos. A gente chegou naquele dia na cidade, a gente foi, eu e o seu Carlos, nosso amigo. Seu Carlos está assistindo, viu? Eita Deus. A gente foi de maneira assim, a trabalho, né? E aí a gente acabou passando uma noite lá em Pompeia e você convidou a gente para ir para sua casa e a gente nem sabia direito o que ia acontecer. A gente já chegou num culto de célula e a palavra foi pregada. A gente sentiu naquele dia muito a presença de Deus. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês. Isso impactou as nossas vidas, tá? Porque nós também somos uma igreja que estamos já engateando, começando esse trabalho, né? O nosso trabalho também é das sextas-feiras, antes de acontecer a pandemia, a gente fazia na casa dos irmãos. E há um interesse muito grande nosso de compartilhar e começar esse tipo de trabalho. E aí, antes da primeira pergunta, o irmão Marcos vai fazer uma oração, amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, papai. Obrigado pelo que o Senhor nos tem derramado, a tua graça, a tua misericórdia. Papai, que nesta manhã nós possamos ser ouvintes da tua palavra, pai. Mas que também, Senhor, nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, pai. Que nesta manhã, tanto eu quanto o santo se calem, pai, para que o Espírito Santo possa falar à igreja, pessoas, papai, e que a gratificação venha depois, Senhor, quando o Senhor nos alegrarmos, Pai, na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos lá. Marcão, vamos à primeira pergunta. Sim. Vamos lá. Por que existir uma célula? Olha, Bênção,
eu vim de uma igreja batista muito tradicional, tá? Aquela tradicional mesmo, tá? Eu e a minha esposa, nós estamos já há 20 anos, né? Nós somos evangélicos. Sempre de uma forma diferente, sempre naquele, sabe, no tradicional, né? E nos últimos 3 anos, fui para uma outra igreja, né, que é batista também, tá? E lá, essa igreja ela tinha essa visão de célula. E a gente começou, né, primeiro se perguntar, né, o porquê, né? Essa mesma pergunta que você está fazendo, eu fiz para mim mesmo, né? O porquê da visão, né? E depois, quando a gente começou, e a gente começou lá como apenas um membro da célula, né? Nós começamos um pouquinho. E lá na Bíblia, Sandrão, a gente tem lá N versículos que vai dizer sobre a igreja nos lares, né? A igreja nas casas, né? Vou pegar lá Atos. Eu te passei, assim, se a gente for passar, tem números, tá? Tem números, tem Romanos, tem Atos, tem Colossenses, tá? Mas em Atos 3, no Atos 2, 46, eu acho que ela vai expressar o que é uma célula, né? Ela vai expressar o que uma célula nos lares representa e por que da sua existência, né? Lá em Atos 2:46 vai dizer, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, né? E partindo o pão em casa, né? E comiam juntos com alegria e singeleza de coração, né? Então, o motivo da célula existir é alegria e singeleza de coração, né? Eu acho que isso aí já é o princípio de uma célula existir, né? E a célula, ela faz com que a motivação, ela comece a existir dentro do coração daquelas pessoas, né? Então, a célula existe porque isso aí já está no coração de Deus, né? Quando Jesus ele veio, ele fazia na onde? Aonde ele ia? Onde eram os cultos dele na maioria das vezes? Nos lares, né? Os grandes milagres aconteceram em casas, né? Não foi? Né? Daquela milagre da multiplicação lá do azeite, né? Lembra das duas? O primeiro milagre numa festa. Numa festa, entendeu? Então, assim, a igreja nos lares, muita gente pensa assim, é uma coisa nova. Não, não é nova. É uma coisa, ó, de muito tempo, né? E eu creio que isso agrada o coração de Deus, viu, Sandrão? Eu creio disso porque a gente vai chegar mais para frente ainda com as perguntas, mas a gente vai ver o que o agir de Deus está fazendo no meio da célula, né? Não só das pessoas, mas como da igreja, tá? A igreja, tá? Verdade. Então, Marcão, me chamou muita atenção aqui que o Marcão ele mandou as perguntas para mim, mas a gente discutiu, viu algumas coisinhas, mas as perguntas suas, cara, elas são os versículos que você abrangiu aqui são maravilhosos. Me chamou a atenção um versículo que está em Filemão, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Olha que coisa interessante. Você pode perceber que lá em Romanos, né, quando Paulo ele escreve lá, ele fala assim, que ele começa a saudar as igrejas, né? E você vê Romanos saudando uma igreja, que é meio raro, né? Você vê muito saudação em Atos, né? Mas em Romanos fala assim, pô, e esse versículo ele está falando em saudação. Esse versículo que você falou é fantástico, mas tem um aí, que está lá em Romanos 16, 3, 5, né? Ele começa, se você começar a olhar, eu vou ler só um pedacinho dele, que ele é meio extenso, mas assim, ó, saudai a Priscila e Áquila, os meus colaboradores. Em Cristo Jesus. Olha só, hein? Isso aí, Sandrão, é uma célula explícita na palavra de Deus. Ele começou a saudar ali, por quê? Se você começar a olhar, ele vai falar assim, os meus colaboradores, os quais, pela minha vida, empuseram a cabeça. Quer dizer, ele está dizendo que, ó, essas pessoas aí, ó, eles colocaram a cabeça deles a prêmio. Esse era um meio dele de punição da época, né? A decapitação, a crucificação. Então o cara, literalmente, ele colocava a cabeça a prêmio. A prêmio, exatamente. E você vai seguindo, e não só eu lhe agradeço, né? Mas também toda a igreja dos gentios, né? E também a igreja que está em sua casa.
Entendeu? Olha só, ele começa a falar de todo mundo, mas ele fala assim, ó, da igreja que está na casa, né? Então, essa estrutura desse Romanos 16, 3, 5, Sandro, é mais ou menos o que nós temos hoje, né? É a igreja, como a gente chama ela de nave, e as células que estão nos lares, né? É como se fosse aqui, ele está saudando, a igreja está saudando as igrejas nos lares, né? E é interessante que naquela época as pessoas liam o versículo como? A pessoa rasgava a Bíblia, né? Um capítulo, um versículo, entregava para a pessoa, falava, gente, ó, hoje a reunião vai ser lá na casa do Sandrão, ó. Mas, ó, É isso ninguém aqui. fala com ninguém, hein? Aí depois, o outro pegava outro pedaço da Bíblia e levava para outro lugar. Era assim que era feito, né? Caramba, que interessante, né? E sem ajuda de internet, nada, Não, né? nada, papel puro. E você imagina como que não era escrita essa Bíblia naquela época? O papel era gráfica, né? Era a tal da offset que tem hoje, né? O Não, cara tem meu que amigo, era escrever. papel, era escrito, né? Então você Verdade. vê, hoje a gente tem tantas bênçãos e não aproveitamos, né? Nós temos a nossa Bíblia aqui, ó. Ela anda com a gente, mas muitas vezes ela está esquecida, Sandrão. Lá em cima da nossa cama, em cima de uma mesa. Isso aqui ela Verdade. tem que entrar no carro. Para toda hora que você chegar no semáforo, que você tiver lá 2 minutinhos, pega lá, Deus, fala comigo um versículo aqui, que esse versículo eu vou usar lá na frente, quando eu chegar um amigo meu, eu vou estar falando essa palavra para ele, né? Isso Amém. a célula vai entender, entendeu? Que interessante. Marcão, mas vamos lá. Cara, esse papo é maravilhoso, muito pertinente. Mas vamos às perguntas. A segunda pergunta é o seguinte: quais são os benefícios da célula? E qual é o mais importante? Desses benefícios que você vai colocar, qual é o mais importante? Olha, Benção, até a gente já estava conversando um pouquinho, né? E eu estava, até a questão do nome célula, né? Eu gostaria até de abordar isso aí, porque eu acho que é interessante, tá? Por quê? A gente tem muito usado, né? Que nem você tem aí os pequenos grupos, né? Que o pessoal fala. A gente tem também em outras localidades, igrejas nos lares, né? E a nossa igreja, ela usa o termo célula, né? E aí a gente começa, pô, mas por que célula e não talvez pequenos grupos e não talvez igreja nos lares, né? Dizer para você, Sandrão, que quando você usa um termo célula, ela motiva você a levar para os teus membros da célula, as pessoas que estão participando da sua célula, ao que vai motivar elas. Por exemplo, o que é uma célula? Né? Quando você fala o termo célula, né? Ela Certo. é uma pequena estrutura, né? É a menor estrutura do nosso corpo, mas que ela define a nossa existência. Que Amém? coisa. A definição é A, maravilhosa. a célula, quando a gente fala de célula, o que a nossa célula é? São várias células e que vai dar o quê? O corpo de Cristo. A palavra não fala que o corpo de Cristo somos nós somos o corpo de Cristo, né? E Deus e Cristo é a cabeça da igreja, é a mesma coisa. Quando a gente tem lá 10 células, cada célula daquela é parte de um corpo, mas a palavra fala que nós somos um só corpo, um só espírito. E quando nós falamos isso, nós estamos falando que cada célula, aquela lá unida, ela vai fazer o corpo de Cristo. Amém? Então, assim, por que célula? Toda vez que eu estiver dando uma célula, o que eu falo? Gente, célula, o que a célula faz? Ela morre? Não. Você vai lá, você acabou de doar sangue, você doou lá 1 litro de sangue, o que vai acontecer? Ó, multiplicou, Ela foi vai se embora. multiplicar. É verdade, cara. Por isso que eu gosto de usar o termo célula, porque eu chego para o pessoal da minha célula e falei, ei, gente, a célula nossa está como? Ela está morta, ela vai multiplicar, ela está sadia, né? E quando eu falar pequeno grupo, eu falar igreja nos lares, eu não consigo usar muito essa terminologia para me ser mais agressivo com os membros da célula. Agora, quando eu Mas falo célula, a entendeu? definição, a definição, ela traz direção. Acredite. Traz direção, O nome, sim, o sim, nome, sim. o nome célula Falou é tudo. muito importante justamente pelo fato de que você colocou de multiplicação. Muito bom. Sim, sim. Agora vamos lá para a sua pergunta, Sandrão. A célula, quais os benefícios da célula, né? A Isso. célula, ela é, em primeiro lugar, ela é evangelística, tá? Ela é muito evangelística, tá? Sabe aquela pessoa que você convida para ir para a igreja evangélica, na hora que você falar igreja, ele já treme. Quando você falou evangélica, ele já fechou o olho, já existe um não escrito na testa dele assim, não, né? E Ver- ele não vai, certo? Verdade. E quando você está na tua casa, na célula, pra você ter ideia, a minha célula ela tem pessoal que é espírita, ela tem pessoal que já participou de candomblé,
ela tem católico, ela tem todos os tipos. Por quê? Ali, na célula, a gente não faz a readmissão de pessoas, né? A gente não consegue, a gente não começa, nós não escolhemos pessoas, né? E, infelizmente, Sandrão, muitas igrejas, elas escolhem as pessoas que vão estar na igreja delas, tá? Sabia? O nosso presbítero Paulo está falando algo interessante aqui, que às vezes a gente convida um parente, um amigo vai para a igreja e ele não vai. Mas se você convida para sua casa, é mais fácil ela aceitar o convite. Paulinho Castro, perfeito. Eu tenho a minha cunhada, ela não participa da igreja. Ela é católica, mas quando eu chamo ela para vir na minha cela, principalmente quando a gente fala que vai ter um evento, vai ter uma comunhão, ela vem, sabe? Os meus vizinhos aqui, eles não vão na igreja, eles são católicos, mas não vão nem na católica e não vão em nenhuma outra igreja, mas aqui na cela eles vêm. Sabe? Coisa interessante, então, nós temos, a célula ela é evangelística, né? Ela tem que ter a visão de Deus, né? Porque a minha visão e a sua, Sandrão, é única, né? A palavra de Deus, ela nos últimos tempos, ela é explícita, principalmente quando vem esse Covid, né? Que a nossa missão, né? A nossa missão aqui na Terra é pro ID fazer discípulos. Ponto. Aqui não está dizendo para você ir para o shopping, ir para a praia, ir para alguma viagem, não. É para fazer discípulos, né? Jesus Cristo ficou aqui na Terra, média 3 anos e pouco aí, né? E eu não vi ele dizendo que ele teve descanso, né? E a gente tem hora que não faz parte dessa palavra, mas Deus está mandando falar, vamos falar. E tem hora que a gente, para poder ir para a igreja, a gente não tem tempo, né? E Jesus ficou o tempo inteiro aqui, eu não vi ele falando nem uma hora, falando assim, gente, fica aí que eu vou descansar um pouquinho, tá? Pelo contrário, né? No último dia, quando ele subiu quando eles viram para orar, os discípulos deles ficaram lá embaixo no monte. E quando ele chega, ele fala o quê? Estou triste com a situação de vocês. Cuidado para que não pequem. Olha só. Isso porque eles andavam com a gente, né? Vamos lá. Qual outro benefício da igreja em célula, né? Da célula, né? Na verdade, qual é o mais importante, né, do benefício? O mais importante de todos, Sandrão, para mim, ela tem que multiplicar e crescer, né? Multiplicação e crescimento, tá? O porquê do multiplicação e crescimento? Porque a partir que eu fizer isso aí, a minha célula está fazendo ID, né? ID de Deus, Deixa eu fazer uma pergunta, cara, que algo foi interessante, foi impactante. Naquela quarta-feira que a gente participou lá na sua casa da célula, algo impactou a nossa vida, que eu achei interessante. Que teve o momento da cadeira do milagre. Eita Deus, explica um pouquinho esse negócio da cadeira do milagre. Tem uma pessoa, ela vai no momento ali, já no finalzinho, ela senta na cadeira. Explica aí pra gente. Então, dentro da célula, né, ela tem uma estrutura, né? Por isso que eu falo, a célula, para ela começar a existir, ela tem que ter uma estrutura muito grande, tá, Sandro? Não é apenas um culto lá, um livro, não. E dentro dela tem a cadeira do milagre. A cadeira do milagre, a nossa célula tem recebido bênçãos de Deus, né? Porque quando a gente fala assim que a gente está se reunindo em casa, a gente está dizendo que nós temos a igreja Betel, né? A Betel está na nossa casa, a igreja de Deus está na nossa casa, né? Ela é pequena. A gente costuma dizer que a nossa igreja no domingo é a maior igreja, né? E a célula durante a semana é a maior igreja que tem, né? Então, assim, porque a nossa célula ali, ela se torna grande, né? E a cadeira do milagre tem trazido grandes desejos das pessoas em viver o verdadeiro evangelho de Deus. Porque, assim, às vezes você vai lá e tal, aí depois você é abençoado, certo? O que vai acontecer depois que você é abençoado? Você chega e fala assim, beleza, tá, beleza. Agora, quando você está na célula, Sandrão, e você recebe um milagre na célula, na outra quarta-feira o cara fala assim, gente, sabe aquele dia que eu sentei aqui na cadeira? Deus fez isso e isso na minha vida. Então a cadeira do milagre precisa ter referência. Entendeu? Não que a cadeira faz algo, a cadeira não significa nada, né? Mas assim, as pessoas ali começam a entender que elas têm o poder de cura. E outra coisa, eu acho que a cadeira do milagre, ela mostrou ali uma dependência, né? Que a pessoa, ela levanta do seu lugar e ela senta naquela cadeira para receber a oração, para receber a unção, para receber a cura, né? Porque Jesus, como você ressaltou logo no início, e os milagres Jesus fazia onde? Dentro das casas também. Ele entrava nas casas
Então, se nós somos cristãos, imitadores de Cristo, a gente não pode deixar de fazer as mesmas coisas que Jesus fazia nas casas, igual. Né? A cadeira do milagre foi maravilhosa. Muito legal, Isso, muito legal. só para você ter ideia, Sandro, rapidão, um testemunho muito forte. Nós estávamos numa cela, aí um rapaz chegou para mim e falou assim: Marcos, eu vou sentar na cela representando uma pessoa, e essa pessoa ela está fora daqui, ela não está aqui, mas eu queria que você orasse por ela, pelo casamento e tudo mais, né? E eu comecei a orar, sabe? Comecei a orar, era um homem, né? Orei lá e comecei a falar, e ele gravou essa oração. Certo. E mandou para esse cara. Esse cara, ele era um policial, pegou a mulher dele em adultério, ele ia matar a mulher e depois se matar. Misericórdia. Ele disse para mim assim, falou: Marcos, depois que ele ouviu a tua oração, na tua oração você falava sobre vida, você falava sobre jamais destruir a vida de alguém, algo nesse sentido. E aí ele pensou e ele não fez isso, hoje ele está junto com a mulher. Olha só onde vai uma cadeira do milagre, um áudio, hein? Olha Tá? onde é que Um contato real. Essa pessoa depois mandou agradecimento para a gente. Eu falei: meu amigo, é assim, Deus ele usa qualquer um, entendeu? Não tem um lugar certo, mas ele vai usar as pessoas, entendeu? Então, assim, a cadeira do milagre ela reflete muito. Ela é muito valiosa dentro da célula, viu? Ela é, o próprio nome diz, cadeira do milagre. É, do milagre. Vamos lá, Marcão. Agora a gente vai fazer uma relação entre a igreja, tipo a sede, e a célula. A célula, ela promove esse crescimento para a igreja. Como é que é essa conversa, né? Igreja e a célula nas casas. Ó, Benção, assim, ó, para você só ter uma dimensão, né, do que é isso, né? A nossa igreja em Pompeia hoje ela deve ter em torno de 250, 300 membros. E ela começou através de uma célula que ela saía de Pompeia, andava aí na faixa de 40 quilômetros e de volta, 45 quilômetros, onde tinha a igreja mãe, né? E através de mais ou menos umas 8 a 10 pessoas que iam para lá, né? Depois foi para 30 e montou 3 células em Pompeia. E essas 3 células hoje se tornou essa igreja, né? O que nós entendemos? Que a célula, ela promove com que as pessoas comecem a entender qual é o valor que ela tem no reino de Deus. Né? Todos nós temos um valor muito grande no reino de Deus. Todos nós somos especiais, porque a palavra de Deus fala que nós somos filhos. Filhos, co-herdeiros e herdeiros da promessa de Deus. Então Deus, quando ele estava lá na cruz, aquilo aí não foi uma morte, aquilo lá foi vida. Né? Vida para mim, vida para você. E a célula, quando você pega a célula e pega a igreja em si, a gente costuma falar que a igreja é um avião. Né? O avião ele precisa de 2 asas para voar. Eu nunca vi um avião com uma asa só voar, ele precisa de 2. Né? Ele precisa de 2 turbinas, uma em cada asa. Né? Então a igreja, nos domingos, é a asa esquerda. A célula, na quarta-feira, é a asa direita desse avião. Né? Então, as duas, comunando com só, elas vão voar. Né? Agora, se eu tenho uma igreja que ela tem uma célula, mas a célula só pensa nela, aí o avião ela só está com uma asa. Se você tem uma igreja que ela tem visão de célula, mas ela só pensa na igreja no domingo, ela só tem uma asa. Então, o avião, para ele ser bom, ele tem que ter as 2 asas em equilíbrio. Né? Então, a gente costuma falar, dia de domingo, céu na terra, igreja, é fantástico. Aí temos o nosso Tadel. Né? O Tadel ele é um treinamento de líderes avançado. Né? Ele se torna obrigatório na visão de célula. Então, a gente não tem culto de quarta-feira e nem de terça. Terça-feira é Tadel. É uma palavra o quê? Poderosa para me motivar os líderes. Todo mundo pode ir da igreja? Pode. Precisa, viu? Porque você é um cara, você é vendedor, você tem a tua empresa, e às vezes aquela palavra de motivação, ela não serve, ela serve para a célula, mas ela serve na tua vida. Talvez na tua vida você vai falar assim: nossa, que palavra, eu vou aplicar isso aí na minha empresa. Porque a última palavra foi sobre liderança. Como é o verdadeiro líder? Líder não é aquele que fala assim, vai. É aquele que diz, vamos. Vamos junto. Eu vou com você, meu querido, entendeu? E aí, isso aí motiva. Aí que você começa a ter um equilíbrio. E aí, meu amigo, o céu se rompe. Sabe, Marcão, eu acho que essa questão da célula e esse relacionamento que a igreja ela tem com a célula é muito importante, porque muitos de nós, às vezes, por causa da correria da vida, família, a gente consegue ter uma vida super, hiper espiritual no domingo e parece que durante a semana as coisas vão se perdendo. Quando você tem uma célula, quando você tem essa preocupação, você fica mais ligado ao corpo de Cristo
e ele fica o tempo todo gerando frutos. Frutos aonde? Na sua casa, na sua família, no conversar com seus filhos, né? As pessoas não vão te conhecer ou querer só aquele Marcão de domingo. Não, eu quero o Marcão da semana toda. Isso é importantíssimo para a vida da igreja. É verdade, Sandrão. Tanto que a igreja, quando você acaba o culto de domingo, acabou a igreja, entre aspas, né? Entre aspas, tá? Entendam bem, entre aspas. Agora, a célula não. Sabe quando começa a nossa célula? Quando acaba na quarta-feira, às 10 horas. Acaba às 9 horas, mas aí a célula é tão maravilhosa que ela se estica, é a bênção de Deus, né? Ela começa, na realidade, às 11 horas, quando eu começo a mandar as fotos, quando eu começo já a decretar bênção na vida deles. Aí na quinta, normal, na sexta, no sábado, no domingo, e a igreja volta. Porque a gente tem uma visão muito forte que pastor, né? Você tem um pastor aí que é bênção de Deus, né? Deus abençoe a vida dele, depois nós vamos orar por ele fervorosamente, né? Porque ele tem o discernimento, né, da igreja. Mas ele não cuida de ovelhas, ele capacita as ovelhas. Ele não cuida de ovelhas. Então ele tem que captar, ele tem que capacitar o Sandrão, ele tem que captar o Paulinho, ele tem que captar todo mundo da tua igreja para que ele seja um líder de vocês. Por quê? É mais fácil ele cuidar de 20 líderes e passar a visão que ele tem para esses 20 líderes, esses 20 líderes passar para a igreja, que a nossa igreja hoje, ela deve ter uns 7 mil membros. Como é que o pastor cuida de 7 mil membros? Não dá, né? Impossível. Impossível. Agora, ela consegue cuidar porque ela tem 600 células. Aí ela tem lá 600 líderes, 600 hospedeiros. Aí ela tem lá... Exatamente a orientação que Deus deu para Moisés, quando ele estava sobrecarregado com as queixas do povo. Sim. E aí o que ele faz? Ele vai lá e distribui. Então o pastor, por exemplo, nós temos reunião, o correto hoje, e a gente sempre vive isso, que o pastor ele tem 80% com relação aos seus líderes e supervisores e líderes de ministério e 20% com os membros da igreja. Por quê? Nós vamos representar muito bem o pastor, né? Porque nós temos a visão do pastor, nós temos o mesmo espírito, porque nós estamos sendo capacitados, né? Então, se você pegar os líderes da nossa igreja, todos eles têm a mesma visão. Ontem nós tivemos batismo, o curso de batismo, tá? Nós tínhamos mais ou menos 18 a 20 pessoas no grupo de batismo, né? Então, assim, é muito interessante isso, tá? Porque a célula, ela leva aquela pessoa que está na minha célula a ser batizada. Agora, como é que você pega uma igreja com, sabe lá, vamos colocar, não precisa ser muito não, vamos colocar lá 1.000 membros, 500 membros, para você ir lá e fazer com que aquela pessoa vai batizar, né? Agora, na célula, não. Célula eu venho trabalhando. Quando tem a primeira célula, eu já olho para aquele camarada e a gente já começa a saber quem é batizado, quem não é batizado, e eu já começo a investir na vida daquela pessoa, né? Você tem ideia, entrou uma pessoa que vai ser batizada agora, que ela faz praticamente, o quê? 1 mês que ela está indo na célula. Entendeu? Ela está indo na célula um mês, ela falou assim, Marcos, eu preciso ser batizado, eu não sou casado, e eu preciso me batizar. Eu falei, então, cara, você vai casar. Segunda-feira eu estou no cartório para marcar o meu casamento com a minha esposa. Legal. Olha a visão de uma célula. Sandrão, se eu for contar o que a célula nossa aqui em Quintana já fez, você vai falar assim, Marcão, nós precisamos de uma semana só para contar o que eu estou falando de milagres. Que bênção. Sabe quantos casamentos a nossa igreja fez? Nós fizemos mais de 30 casamentos. Pessoas que moravam juntas e não eram casadas, né? Entendeu? No papel. Então, eu falei, gente, vocês estão dando uma brecha gigante para o inimigo trabalhar em cima da vida de vocês, né? Verdade, entendeu? Verdade. Tem que ser direitinho, né? Vamos lá, Marcão. A gente vai marcar, sabe o que a gente vai fazer? Vou marcar aí para um dia você vir aqui ministrar na nossa igreja, viu? Vai ser essa. Vai aí. Hora estamos aí. Isso, aí você vai ficar o dia inteiro contando essas experiências maravilhosas aqui. Mas vamos lá. Fala para nós, fala pra gente. O Paulinho fez uma pergunta aqui, que eu vou deixar essa pergunta do Paulinho. Ela é muito boa, mas eu vou deixar ela para o final. Isso, vou deixar ela para o final. Vamos lá, quais são os tipos de célula? Nós temos célula, pra você ter ideia, nós temos célula hoje de criança, tá? Criança aí de 3 a 5 anos, 10 anos, tá? E o pai e a mãe já passou a visão para eles, né? Hoje a gente deve ter aí umas 6, 7 células só de criança desse tipo. É fantástico, elas têm um estudo delas, tá? É um estudo preparado para elas. A gente tem as células de adolescentes, né? Tá? O meu filho, ele é líder de uma célula de adolescentes, né?
A nossa igreja hoje, ela chegou a ter 200 membros adolescentes, né? E Uau! nós somos a maior igreja adolescente hoje. Uma igreja grande aqui na nossa região deve ter 15 jovens, olha lá. E nós chegamos a ter 200, agora que essa pandemia está se ajustando algumas coisas, porque o jovem ele dispersa mais do que o adulto, né? Muito rápido, né? Muito rápido. Ele está desculpa a expressão, ele está no céu e está no inferno ao mesmo tempo, entendeu? É um limbo impressionante, entendeu? Você tem que ir lá e puxar o camarada lá de cima, vem para cá, vem para a terra, filho, você está em outro lugar aí, né? Verdade. E nós temos as celas e temos as celas de adulto, né? Aí tem as celas a gente costuma dizer que, por isso que eu falo que o nome célula é importante. Eu vou usar um adjetivo. A célula, ela se determina de acordo com o seu líder, né? Então, o seu líder tem uma célula. Eu e minha esposa, a nossa célula é quase 90% de casais. Dificilmente você vai ver uma pessoa que não é casal, entendeu? Certo. E eu tenho celas de gente que não tem um casal. O cara só tudo individual, é um homem que vai, é uma mulher que vai, e eu e a minha esposa não. Como nós gostamos de casais, nossa célula só cai casais. Isso aí é uma estrutura de célula, que a gente está passando o DNA nosso para eles, né? Então esses são os tipos de célula. Para você ter ideia, a nossa célula aqui em Quintana não tinha nenhuma célula. Hoje nós chegamos a ter 5 células, uma, devido a essa pandemia, ela teve que mudar para outra cidade, né? Mas nós já estamos com 4 células, 5, na realidade hoje nós temos 5 células, né? 4, 2 de adulto, 2 de jovens e uma de criança, né? Isso com um trabalho aí de 1 ano e pouquinho, menos de 1 ano, se não fosse a pandemia, nós tínhamos ido para 7 e acreditamos que vai ter uma igreja Vida Plena aqui em Quintana por causa dessas células que estão implantadas aqui. Amém, amém. Ô Marcão, agora fala uma coisa para mim, para nós, né? Quem é que pode ser o hospedeiro nessa célula? Olha, nós costumamos dizer que a célula, como eu disse para você, ela envolve muita coisa, né? E, por exemplo, um hospedeiro, primeiro, ele tem que ser batizado da igreja, né? Por exemplo, você pode ter dentro de um casal, né? Tá, nós temos casais que o marido não vai na igreja, mas a esposa vai. A esposa é batizada e ela pediu permissão para o esposo permitiu que a célula fosse na casa dela. E aí ela pode ser, tá? Então ela vai ser um líder de célula, um hospedeiro, tá? Porém, ela tem que estar frequentando o Tadel, né? Não tem como a pessoa ser líder se ela não frequenta o Tadel, de terça-feira. Porque Isso aquela palavra de terça-feira, ela vai ser o combustível para você na quarta-feira. Você vai sair de lá, assim, vazando de desejo de levar uma palavra poderosa para sua célula. Ela vai ser inspiradora. E, por último, ela tem que estar em discipulado, né? Ela tem que estar em discipulado constante, né? O discipulado, Sandrão, ele faz parte da célula, né? O discipulado, uma igreja sem o discipulado, ela tende a se perder, né? Principalmente nessa época agora, né? Então, por exemplo, quem me discipula é o meu pastor, nós temos um grupo lá de discipulado, né? Tá? A gente está lá em 12 homens, né? Nós tivemos uma palavra poderosa sexta-feira, que foi sobre oração, né? Então, nós estamos estudando Neemias, né? Fantástico, eu sou apaixonado por Neemias, sou fã de carteirinha de Neemias, né? Então, e essa live é para isso, né? Neemias, né? Ele vai construir muitas coisas na igreja aí, né? Jardim das Oliveiras, em nome de Jesus, né? Ele não vai reconstruir, ele vai construir, né? Algo muito bom, porque o templo do Espírito já está lá, só precisa construção, né? A igreja de vocês já tem a essência, né? Que é a presença do Espírito Santo, né? E é desse jeito. Amém, Marcão. Deixa eu te perguntar aqui, o hospedeiro, essa pergunta é interessante. O hospedeiro, ele pode ser líder da célula? Existem algumas dúvidas referente a isso, né? Porque, vamos supor, se você é um hospedeiro, como é que eu, Sandro, de repente eu vou na sua casa para ser líder na sua casa, ou vamos supor, o hospedeiro, o dono da casa, ele automaticamente ele já é o líder da célula? É o seguinte, Benção, a célula, quando ela nasce, principalmente quando ela multiplica com uma visão, certo? Ela tem uma visão. Sandrão e tua esposa multiplicou uma célula por irmão João. Tá? O Sandrão e a tua esposa multiplicou, beleza, tá? Lá o João vai ser o hospedeiro. E quem vai ser o líder de célula vai ser o Pedro. Tá? O Pedro já está certo, está voando baixo. Aconteceu que o Pedro mudou de cidade, né? E aí? Aí você fala assim, mas o João tá na pegada, cara, ele é um cara bom, sabe? Eu vou deixar ele como hospedeiro e líder de célula, porque eu não tenho outro líder. Então eu vou fazer com que ele seja o líder.
Ótimo. Você está fazendo o quê? Você está adaptando algo. Mas por que, que não é viável isso? Porque o líder de célula, ele tem que visitar, ele tem que estar o quê? Ele chega do trabalho já preparado com a palavra, ele vai orando o dia inteiro, tá? O dia inteiro ele tá. A gente jejua o dia inteiro, tá? Todo líder de célula, ele tem que jejuar o dia inteiro para que na noite tudo flua, tá? Então ele vai estar orando pelos membros da sua célula. A minha esposa, ela manda individual para todo mundo da célula o convite e a gente fica em jejum. Agora, você imagina um líder de célula que é hospedeiro. Além dele preparar a casa, às vezes ele tem que preparar um alimento e, ao mesmo tempo, ele preparar uma palavra, né? Ele não vai conseguir, entendeu? Entendeu? Essa responsabilidade tira a essência do negócio, né? Fica pesado para a pessoa, eu acredito. É porque o hospedeiro, Sandrão, na realidade, ele é a peça-chave da célula. Por quê? O verdadeiro hospedeiro, quando a célula ela rompe, tá? Ela multiplica muito, muito fácil. É aquele hospedeiro, quando ele coloca as cadeiras do lá, ele já começa a orar por todas as cadeiras, sabe? Ó, aqui vai vir um Sandrão, aqui vai vir a tua esposa, aqui vai vir o Marcão, aqui vai vir a esposa dele, aqui vai vir o fulano, o Beltrano, já começa a orar pela vida de cada um que vai estar sentando naquela cadeira. Esse é o verdadeiro hospedeiro. Tá? E como é que ele faz isso se ele tiver que levar a palavra ainda? Então a gente costuma dizer que é assim, pode existir? Pode, mas não seria o viável. Porque aí você pega um hospedeiro que preparou a casa, deixou tudo arrumadinho, né? Que a gente chama hoje de anfitrião também, muitos usam essa palavra anfitrião, né? E aí vem o líder, cara, quando ele chega lá 15 minutos antes, que ele vê tudo arrumado, Sandrão, ele já fala assim, meu Deus, hoje o céu vai descer aqui nesse lugar. Entendeu? É outra motivação, principalmente para o hospedeiro. Porque o hospedeiro, muitas vezes, Sandrão, ele precisa de uma palavra. Sabe? O hospedeiro, ele precisa de uma palavra, sabe? E se ele mesmo vai dar a palavra, como que ele vai receber? Tem hora que às vezes ele está tão cansado, né, desanimado com alguma coisa. Por que muitas células fecham? Por causa disso. Entendeu? É fantástico. Interessante, viu, Marcão? Eu não sei se isso é um costume seu, mas, meu, aquele dia na sua célula tinha churrasco. Que negócio é esse? Churrasco na célula? Eu fiquei impressionado. Eu falei, eu quero participar dessa célula toda semana. Rapaz, Sandrão, aquele dia foi um dia tão preparado por Deus, né? Eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósito, né? Isso é uma palavra do apóstolo, um amigo meu, né? E aquela quarta-feira ele uniu o propósito, né? Deus, ele prepara as coisas do jeitinho dele, da forma dele, né? E você vê, nós tínhamos um churrasco, né? Nós costumamos fazer toda a célula, agora que por causa da pandemia a gente está proibido de fazer, porque as pessoas têm que tirar máscara, contato com o alimento, então a gente está evitando fazer, né? Mas toda a nossa célula tem cachorro-quente, pipoca, nós temos célula que nós vamos fazer um arroz carreteiro, nós temos célula que tem galinhada, nós temos célula que tem... não, tem de tudo, tem galinhada, aquela panela gigante, eu vou tirar as fotos, vou colocar as fotos, você vai falar assim, Marcão, impressionante, sabe? E nós temos a gente faz uma festa julina, né, que é a festa que o pessoal lá faz de outra forma, a gente traz para a nossa igreja de uma forma totalmente diferente. Nós fazemos a última reunião que nós tivemos aqui o ano passado, nós tínhamos aproximadamente 50 pessoas na minha casa, né? Participando de uma palavra poderosa, aí teve lá pé de moleque, amendoim, sabe? Pipoca, né? Sabe? Todas as coisas normal que você poderia estar numa festa e aqui a gente estava fazendo, sabe? Para trazer a existência, né? Então é fantástico. E isso aí, Sandrão, em muitas células, nós temos um caso, uma conversão de um andarilho, né? Ele vivia na rua e ele começou a frequentar a igreja, que a igreja é perto de onde ele dormia. Eu não sei se a igreja atrapalhava o sono dele, ou o Espírito Santo motivou ele, ou o cachorro motivou ele, né? Entendeu? Foi uma junção de tudo ali. E ele andava com 2 cachorros. E ele não podia entrar dentro da igreja com o cachorro. Eu falei, não, daqui para frente ele pode entrar com o cachorro sim. Ele senta aqui do lado, o cachorro senta do lado. Por que não vai entrar o cachorro? Se nós estamos dizendo, olha só a visão, né? Se para ele o melhor amigo dele é o cachorro, se eu proíbo o cachorro de entrar lá na igreja, o que ele vai pensar da igreja? A igreja é a melhor amiga dele? Ó, verdade. Se você proibisse de entrar o cachorro dele, ele não voltava mais na igreja. Não voltava mais na igreja, entendeu? Aí ele começou a frequentar uma igreja, sabe por quê? Porque ele começava a sentir, ele tinha fome, na igreja e na cela tinha comida. E um dia até ele frequentava a cela porque lá tinha comida.
né? Nós temos N testemunho de pessoas que iam à igreja, iam na célula, perdão, porque eles tinham fome e a célula tinha alimento. Passou-se um tempo, aquele alimento virou um alimento sólido espiritual na vida dele. E aí ele se converteu. Hoje ele está na igreja, hoje ele cuida do jardim, ele cuida do estacionamento, ele é bênção de Deus, ele batizou, ele levou familiares dele, e era um andarilho, né? Então você vê o que a célula não fez, né? Por isso que o alimento é importante na célula, né? Tá? Testemunho maravilhoso, viu? Testemunho maravilhoso. Vamos lá. Ô Marcão, o que é necessário para que haja um crescimento? Quais são os passos? O que a célula ela tem que ter para que ela tenha um crescimento? Vamos lá, Sandrão. Por isso que eu falo que a igreja, a célula, ela é fantástica, Sandrão. Eu sou apaixonado, eu me empolgo muito com a célula. Sabe por quê? A gente percebe. Você fala com paixão do negócio. É paixão, né? Porque para mim fazer ela crescer, eu tenho que crescer também. Não tem por onde. Porque qual é a primeira parte da uma célula crescer? Oração. Ela não cresce sozinha. E para ela crescer, eu tenho que orar. O que eu tenho que fazer? Orar, querido. Eu vou ter que ter intimidade com o Papai do Céu. Falar, papai, ó, aquele povo ali está precisando do Senhor, meu. Aquele povo ali precisa de um crescimento. Entendeu? Olha só onde vai. E aí você começa com a oração, né? A oração, ela faz isso, né? E nós temos o evangelismo, que a gente chama evangelismo da própria célula, e nós temos um evangelismo em arrastões, né? O que seria o arrastão? Eu tenho aqui o meu bairro, eu falo, ó, gente, agora nós vamos evangelizar todas as casas, vamos passar em todas as casas aí para vir para cá. Então, ela é um evangelismo, entendeu? E dentro da célula, nós temos um... Isso aí chama arrastão? Arrastão gospel. Nós vamos para cima, sabe? Antigamente, antes da era do celular, nós, jovens da igreja, eu, minha esposa, e muitos irmãos estão online aí, a gente fazia isso, a gente saía, fazia uma turminha, ia passando na casa dos irmãos, ia juntando e puxando as pessoas. É desse jeito. E aí o que acontece? Tem vizinho que talvez você nem conhecia ele, você passa e fala assim, nossa, esse cara mora aqui? Nossa, eu não sabia que esse cara morava aqui, sabe? Então assim, e aí a gente vai para oração. Aí depois, como a gente tem a célula, a gente tem um aplicativo que a gente controla a célula num todo, tá? Quantos membros tinha, quantos visitantes tinha, quantos GE tinha, quantas crianças tinha, quantos estão já falando que vai se batizar, sabe? E o quilo do amor também, que quantos nós arrecadamos de quilo do amor. Esse é um aplicativo. Então, o meu pastor, ele sabe, por exemplo, durante o mês, quantas pessoas frequentaram a minha célula, quantas pessoas eram visitantes, quantos membros foram no Tadel, quantos foram no culto, eu colocar essas informações lá. Ou seja, se você está percebendo que tem algo de errado acontecendo ali, você na hora você fala assim, opa, tem algo de errado ali. Gente, vamos montar uma equipe, nós vamos lá ajudar o Marcão e a Sandra lá, porque a célula deles lá não está muito legal, era para ter 20 pessoas no culto, só foram 5, está acontecendo alguma coisa, né? E aí você começa a ter. E com relação a isso, nós temos um grupo chamado GR, tá? Grupo Evangelístico. O que seria? Quando ele chega na minha célula a primeira vez, Sandrão, eu chamo ele de visitante, sabe? Depois que ele foi 3 vezes, ele passa a ser membro. E depois, eu não sou discipulado pelo meu pastor? Eu sou. Lembra que eu comentei, né? Certo? Eu vou lá e faço o quê? Cuido desse meu GE. Eu vou cuidar desse GE. Por isso que a célula é importante. Esse GE, eu vou discipular ele. Mas por que eu vou discipular ele? Porque ele tem que aceitar Jesus, ele tem que se batizar, ele vai começar a ir na igreja e daqui a pouco ele vai ser um líder de célula. Mas isso partiu do quê? Do GE. Agora, como é que uma igreja normal vai ter um GE? Que é um grupo que você está cuidando daquela pessoa. O pastor cuida da minha vida, aquilo que eu prego para ele quando eu tenho o meu discipulado com ele. Entendeu? Que é uma pessoa que não vai nem na igreja, ele não vai. Entendeu? E aí a igreja começa a crescer. Poxa, isso é um negócio tão maravilhoso, Marcão, que a gente trocando essas ideias, sabe? A gente vai, sabe, já pensando em coisas que você pode fazer para o crescimento da sua igreja. Isso é interessante demais. Essa experiência, essa vivência que vocês têm com célula, a vivência que eu tive com vocês aquele dia, isso já nos trouxe mais motivação.
Tá? O Bolinho, ele fez uma pergunta, só que a pergunta dele eu não falei, porque a pergunta dele é justamente a pergunta número 8. Por, por isso que eu não falei a pergunta do presbítero Paulinho. Eu vou fazer essa última pergunta, tá? E aí eu vou abrir para a igreja, a nossa igreja fazer 4, 5 perguntas, tá bom? Para o irmão tirar nossas dúvidas. Infelizmente, tudo que é bom passa muito rápido. Apesar da gente ter atrasado, a gente já está quase 1 hora conversando, a gente não percebeu. Olha que interessante. Muito rápido, Sandra. Top demais. Muito rápido. Mas vamos lá. Qual é o tempo adequado para uma célula se multiplicar? E eu vou fazer uma adenda aí. E qual é o limite de pessoas que essa célula pode ter? Sandrão, é o seguinte, uma célula sadia, às vezes as pessoas falam assim, nossa, minha célula está bombando, ela está com 25 pessoas, está com 20, está com 30, né? E a pessoa se sente tão feliz, né? Mas essa não é uma visão correta, né? Uma célula sadia, ela tem que estar entre 7 e 14 pessoas. Isso é uma célula sadia, tá? Por quê? Quando eu começo a minha célula, que eu fiz a multiplicação dela, tá? Geralmente, a nossa célula, para você ter ideia, Sandrão, eu e a minha esposa já estamos para a 7ª célula em menos de 2 anos aí. Nós já multiplicamos 7 células, né? Tá? Essas células já vão começar a estar prontas para multiplicar. Se não fosse a pandemia, ela já tinha sido multiplicada, já estava em 14. Olha que benção. Dentro de um período, né? O que acontece? Uma célula, quando ela atinge 14 membros, ela ainda não está pronta para multiplicar. Mas aí, dentro daquele aplicativo, lembra que eu falei para você no aplicativo? Dentro daquele aplicativo, eu consigo entender se aquelas visitas que eu tive já são pessoas que já visitaram mais que uma vez e elas já estão já já visitaram 2 meses seguidos, 10 visitas, né? E elas estão firmes, então aquilo ali, eu sei que aquela ali já ela vai ficar firme. Agora, você tem 14, 20 pessoas, mas essas 20, você o dia que você tiver 14 membros, você pode multiplicar. Aí você divide, você não fala... Muita gente fala assim, vou dividir. Não, nunca faz dividir. Você fala, vou multiplicar. Né? Como é que faz essa multiplicação, Marcão? Vamos supor, a sua célula ela chegou 14, 15, 16 pessoas. Como é que vocês fazem para organizar uma nova célula em outro lugar? Como é que é feito essa multiplicação? Essa é fantástica, esse é o melhor momento que tem. Por isso que eu falo que quando você tem visão de célula, Sandrão, você como líder, como supervisor, o teu crescimento espiritual é astrondoso, tá? É astrondoso. Por quê? Porque quando eu começo uma nova célula, Sandrão, multiplicamos, né? O Sandrão multiplicou a célula, foi lá para a casa do Pedro e já tem 7 pessoas que você está levando. Tá? Daqui a pouco veio 2 visitantes, falou assim, olhou para aquele camarada, Deus falou com você, falou, rapaz, aqueles 2 lá vai ser um futuro líder de célula. Aí você começa a fazer o quê? Orar por essa vida. E essa pessoa, no segundo, no terceiro dia que ela está indo, aí você começa a jogar responsabilidades para ela. Ô filha, você pode levar um louvor para nós, né? A gente tem uma dinâmica que a gente chama de quebra-gelo, né? Você pode levar uma dinâmica? Ô, meu querido, você faz o seguinte, vamos fazer o alimento. Você não organiza para mim essa parte, quem vai trazer a comida? Porque a Sandra faz isso, ela liga para cada um, falando o que cada um vai trazer. Essa pessoa, ela começa a se entusiasmar. Então, essa pessoa, quando eu tenho uma multiplicação, eu já começo a orar por ela. Falo, essa vai ser um futuro líder de célula. E eu já começo a orar pelo novo hospedeiro. Quando chegou nesse tempo, aí eu já sei quem vai ser hospedeiro e quem vai ser líder. Diante disso, eu já mais ou menos sei aonde cada um mora, qual a região que cada um mora, e eu já começo a avaliar. Peraí, esse cara aqui, por exemplo, infelizmente, na igreja é assim, em qualquer lugar é assim, né, Sandrão? Tem as pessoas que gostam mais de um e gostam menos do outro. Isso é normal. É a vínculo, é a pessoa, é o sentimento dela, não tem jeito. E a gente começa a falar assim, o Sandrão, o Jefferson, ama o Sandrão, cara. A esposa do Jefferson ama a esposa do Sandrão. Então, esse aí fica com o Sandrão. Esse eu não mando para lá, não, porque eu vou queimar ele. E a gente começa a fazer uma autoavaliação de cada um. E aí a gente se separa, faz a multiplicação, né? Separando dessa forma. Pensando no quê? Muito claro, tá, Sandrão? Os mais preparados é que saem do lar. Os mais preparados é que saem do lar. Aqueles que estão no lar são as pessoas que já estão com a estrutura pronta.
Por que os mais preparados? Porque o cara vai ter que romper uma nova fase. Quando eu sair daquela casa ali, eu vou ter que... Eu e a Sandra, a gente começou a cela com 3 pessoas, 4 pessoas, né? E multiplicamos ela depois com 30. Só que nós tivemos o quê? Que garimpar, orar, jejuar, né? E se você pegar aquele cara que estava ali e ele não é um cara bom, e você levar ele para um outro habitar, talvez ele não consiga fazer aquilo. Então, ó, aquele cara deixa ele aqui, e eu, que sou um líder, eu vou romper e eu vou para cima. E nós vamos conquistar. E é assim que faz. Cara, E para você ter ideia, Sandra, só pra ter ideia, por que a nível de cela hoje, com essa pandemia, nossa cela tem vindo de 8 a 10 pessoas, tá? E cada vez está vindo pessoas assim, que nem essa última tinha, acho que veio tomando a do Guilherme, deu mais ou menos 10 pessoas. E aí, casais começam a falar, sabe? Eu tenho um problema no meu casamento, uma moça foi falar do problema que ela tinha com o namorado, com o filho. Por quê? Por que que uma célula, ela é pequena, a pessoa fala assim, nossa, meu, é muito pequena, não, nossa, Deus, por que que você não me traz um monte? Não. Esses pequenos, quando você tem menos gente na cela, Sandrão, você tem mais oportunidade de falar com as pessoas, sabe? As pessoas se abrem, as pessoas falam, começam a falar qual é o problema que ela está passando, entendeu? Isso aí faz com que aquela pessoa se torne mais forte dentro de Deus. Então é fantástico. Entendi. Coisa interessante, né? O Marcão, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Agora, os irmãos vão preparar 4 perguntas, certo? 4 perguntas. Você já pode fazer agora uma consideração. Faz pra gente aí como se fosse um resumão. Faz um resumão do que é o trabalho em célula. Os irmãos vão começar a preparar as perguntas. E aí a gente vai fazer as 3, 4 perguntas e a gente encerra. Tá bom? Fala aí, Sandra, eu vou falar pra você que a célula, para mim, ela é a fonte de vida, né? Ela é uma fonte de vida. A célula, para mim, ela é a presença de Deus na minha casa. A célula é o crescimento de uma igreja sadia, tá? Eu costumo dizer que a igreja, ela cresce sadia quando ela tem célula. Por quê? A célula que hoje eu faço parte, Sandrão, a igreja, ela tinha 120 membros, né? Hoje ela tem, em média, aí, 8 a 9 mil membros, né? E ela começou um trabalho em célula não faz muito tempo. Santarém, Sandrão, é referência em célula, tá? Sabe quantas células tem em Santarém? Faz ideia ou não, Sandrão? Santarém fica onde, Marcão? Fica lá pro lado do Nordeste, lá para aquele lado lá. Sabe quantas células tem lá? Lá tem 55 mil membros. E ela tem 5 mil células. Para você ter ideia, lá a cada 3 pessoas, 2 são evangélicas. Lá nasceu, depois você puxa o Santarém e começa a ver a história de Santarém. É fantástico. Lá, célula, lá, Sandrão, você tem num quarteirão, você tem 4, 5 células num quarteirão. Em um quarteirão. Sabe? É fantástico. E a célula traz muita vida, tá, Sandra? Na minha vida, com relação à minha esposa, nós tivemos um crescimento espiritual astrondoso, porque a gente se motiva, a gente se torna parte do corpo de Cristo, literalmente, né? E hoje, qual é o mal das igrejas, né? As pessoas vão lá, sentam, vão para os seus lares e ficam quietinhas, né? E a célula te obriga a levar o evangelho de Deus para todas as pessoas, né? Então, a célula, ela vai trazer vida. Eu creio que ela vai trazer muita vida na igreja de vocês. Eu creio que uma visão de célula, quando ela está firmada na palavra, de acordo com o que tem que ser uma célula, ela vai romper, ela rompe. A tua igreja hoje, Sandrão, pela quantidade de pessoas que você me comentou, ela está ideal para a célula. É ideal para a célula, porque ela não é gigante, então você consegue começar com uma estrutura sadia. E eu creio que o avivamento vai chegar, e vai chegar de uma forma que vocês não vão nem entender o avivamento que vai ter. Tá, Sandro? Ó, detalhe, Sandro, você é do louvor, nós esquecemos de muito importante. A célula, a primeira coisa da célula que nós fazemos é o louvor. Né? O louvor ele atrai a presença de Deus, ele chama a atenção de Deus, né? Ele fala o quê? Que ele habita no meio dos louvores. Oh, glória a Deus. Marcão, eu tenho uma pergunta. Eu vou fazer a primeira pergunta. Eu vou pedir para os irmãos fazerem, mas eu vou encaminhar a minha já. Qual é o assunto
Qual é o assunto pertinente? Vamos supor, a célula que eu participei na sua casa foi de quarta-feira, certo? Como é que funciona? O assunto de quarta-feira, ele vai ser relacionado ao domingo seguinte, ou na quarta-feira eu estou tratando de um assunto que o pastor falou domingo passado? Exatamente, Benção. A célula nossa, a palavra foi pregada no domingo, tá? Só que ela é uma palavra dirigida para a igreja, ela é uma palavra extensa, e aí nós recebemos um estudo que aí a gente faz o quê? Um resumo, né, da palavra de domingo, e nós levamos para a igreja, para a célula, porque a célula muita gente talvez não foi, e ali a gente vai debater, porque na célula, Sandrão, você falou, você lembra que você comentou comigo algumas coisas na célula? Todo mundo tem o direito de debate. Isso é muito bom. E na igreja você não debate. Na igreja você senta ali e só ouve. Só recebe. Entendeu? Entendi, que benção, viu? Marcão, a gente já está chegando ao final, né? É uma pena, porque o assunto é muito pertinente, o assunto é maravilhoso. Já fica aí o convite já formal para você e sua esposa. A gente vai preparar um momento certo para vocês virem conhecer a nossa igreja, para vir dar um estudo. A gente vai fazer um estudo, assim, vamos ficar o dia inteiro na igreja trabalhando isso aí, porque é muito importante. A gente tem uma igreja que é num bairro bem populoso, e precisamos divulgar, a gente precisa pregar a palavra de Deus, a gente precisa ter o costume, aprender com vocês e com muitos outros irmãos a receber as pessoas em casa. A gente precisa aprender a fazer como Jesus fazia, ir nas casas, né? A gente sabe que agora ficou mais difícil pela questão da pandemia, mas eu posso, como a gente fez agora de manhã, a gente entrou na casa dos irmãos, né? A gente está levando uma palavra de vida. Eu acredito que muito do que foi falado aqui nessa live agora de manhã vai ser usado. Foi muito impactante, impactou a minha vida, impactou a vida de muitos irmãos que assistiram essa live. A gente vai precisar dessa unção, né? Desses ensinamentos. Que Deus abençoe, tá? A sua vida poderosamente. Eu estou aguardando aqui. Os irmãos não fizeram nenhuma pergunta. Eu acho que a gente sanou. Vou falar um negócio para você. Você falou um negócio aí que você está numa área aí muito populosa, né? E a célula proporciona muita coisa interessante. Rapidinho. A gente tem uma igreja que ela pode ter o empresário, que é o cara lá que tem milhões. Nós temos um cara da classe média e nós temos um cara lá pequenininho lá que ninguém dá valor para ele, né? E para Deus nós somos todos iguais, né? Nós estamos no horizontal, né? Nós somos todos iguais, né? E dizer para você que a igreja em célula, ela tem muitos benefícios também com relação a isso, sabe, Benção? Então a gente tem lá pessoas que cuidam dos médicos, dos doutores, dos engenheiros, né? Então tem uma classe de células que é para eles. Não é que eles não se misturam, mas é o nicho deles, até eles começarem a entender e aí eles começam a se abrir, sabe? Que nem aqui na minha célula já vem um pessoal bem muito simples. E para nós tratamos iguais, nós tratamos até melhores do que eles possam imaginar, sabe? E nós temos na cidade de Pompeia igrejas que onde o público é médio. Só que hoje a nossa igreja de Marília, ela tem médico, tem doutor e tem advogado, que eles estão indo na favela. Que bênção, né? Por que ele iria na favela se ele não tivesse recebido uma palavra de Deus? Agora, você acha que ele vai na célula lá do Antônio pela primeira vez? Infelizmente, eles não vão. Mas se você falar assim, ó, ou você que é empresário, você tem um outro amigo seu que é empresário, você chama ele para uma célula na tua casa, você acha que ele vai negar? Não. É um empresário chamando outro empresário, e aí ela a célula tem isso. Ela aproxima as classes, né, Marcão? Porque se você está envolvido com uma célula, seja onde ela for, você vai, né, seja na comunidade mais pobre, seja no local mais rico, ela iguala. Isso é uma bênção, cara. É muito interessante. É fantástico. E isso aí só acontece por causa da célula, Sandrão. A igreja hoje, ela não rompe. Se você tirar uma estatística aí, as pessoas, talvez de um alto escalão, dificilmente eles vão numa igreja assim que não tem alguém lá que é muito amigo dele, talvez, que vai chamar ele, ou um classe de média, sabe? Aí o pequeno não vai na igreja porque ele acha que ele não é nada, sabe? Que as pessoas vão, né, achar ele como indiferença, né? E a célula não faz isso, Sandra. A célula ela vai igualar tudo, igual você falou, entendeu? Eu queria até estar chamando aqui uma pessoa que ela é muito especial na célula, tá?
a minha digníssima esposa, tá? Aí sim, é isso que eu ia te falar. Cadê a consideração, as considerações da nossa Ô, amiga meu querido, Sandra? essa daqui ela faz parte do processo, cara. Sem ela, né? A cela não entrar, não existe, tá? É E ela aí, que faz Sandra? a nossa igreja nos lares existirem, né? Passa, tudo bem? Tudo Bom bem, e dia. você? Tudo bem, graças a Deus. Eu só queria fazer um complemento sobre a célula. A igreja, ela é o tronco. As células são os galhos. Nós, líderes de células, somos os galhos. Então, nós temos que trabalhar para dar os frutos. Amém. E as pessoas que venham para a célula, a gente sempre coloca na mente delas, tenta colocar, que elas também têm que frutificar. Elas também têm que chamar outras pessoas, que elas também têm que jogar um semente para trazer os frutos para a célula. Então, é isso que a gente tem que explicar para eles. Não é só eu, né, que são líder, que tem que buscar os frutos. Eles entenderam que eles foram os nossos frutos, que Deus criou. E que eles também são capazes de trazer os frutos. A nossa resposta, quando a gente convida alguém, às vezes é não, porque tem muitas pessoas que não gostam dos crentes. A realidade é essa. Mas, às vezes, a pessoa vem uma vez e gosta, vem duas, vem três. Então, por exemplo, cada semana, eu jogo no grupo da célula com o Cristo e eu vejo também. Porque as pessoas parecem que têm essa necessidade de você ligar no particular dela. E É verdade. eu 20 a 25 pessoas. Às vezes vem 10, às vezes vem 5. Não importa, se as duas pessoas não vão fazer o nosso trabalho, porque Deus que nos capacitou e nos chamou para isso. E eu amo célula. Outra questão que eu queria colocar, a parte de que você perguntou lá da hospedeiro. Sim. Deus toca no coração da pessoa para ser hospedeiro, para abrir a casa dela. A nossa veio para a nossa casa porque não tinha nenhuma pessoa que era batizada. E a casa que estava antes, a mulher teve que mudar, voltar para a cidade dela. Então veio para a nossa casa. Mas o certo seria a célula estar em outra casa, porque supervisores. Então, o que acontece? Se a célula fosse em outra casa, a gente tem mais tempo para supervisionar outras células. E nós temos 5 células para nossa supervisão, um convênio. Mas, glória a Deus, que foi assim. Porque nós temos 2 primeiros e eles têm capacidade para fazer esse trabalho. Uma pessoa que não foi livre, e outro dele é cansativo. Só que ele falou que ele já está fazendo isso há 9 anos. E ele falou que Deus renova, né? Deus dá força, mas nós já tivemos a oportunidade também de sermos líder, não os líderes, né? Em outra casa. Então, quando acontecia a multiplicação, que não era na nossa casa, era em outra casa, eu e o Marcos preparávamos o show, nós saímos daquela casa e nós íamos para outra casa, começar do zero, com poucas pessoas. Só que uma coisa interessante, não é Deus, não é nós que trazemos quem vai ser o próximo hospedeiro e não é nós que decidimos quem vai ser o próprio, vai ser a liderança. Deus traz. Às vezes você olha assim, você fala, meu Deus, a célula está na hora de multiplicar, passou já, né? Quase 20 pessoas. E não tem um hospedeiro, não tem uma pessoa que se manifesta para querer abrir a casa, não tem uma pessoa que se... Então, a gente tem líder, mas não tem tomar essa posição, não tem medo. Mas Deus traz, na hora certa, Deus traz quem vai abrir a própria casa e Deus traz quem vai ser o próprio líder. Não somos nós que escolhemos, é Deus. Você tem ideia, Sandra? Só que eu concluí aí, pra você ter ideia, o nosso nome não é mais líder, tá? Nós chamamos de facilitador, tá? Nós somos facilitadores, agora mudou o nome, tá? Facilitador, né? Que é para facilitar o trabalho da célula, né? Tá?
Mas esse convite que você fez, nossa! Nós amamos que vocês veem o dia todo falando, ensinar, né? Explicar que nós fazemos também uma árvore. Não sei se você chegou a ver. Lá Não, a naquela árvore eu não vi. a É gente uma árvore coloca um coraçãozinho com o nome das pessoas. e cada pessoa que está ali coloca quem está querendo. Aí a gente, todo mundo vai orar por aquela pessoa toda noite. E Deus faz. A pessoa vem Amém. Tá certo. Amém. Que legal, viu? Que legal ver pessoas como vocês, assim, que são apaixonados e são totalmente engajados nesse trabalho. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Marcão, obrigado pelo convite. Sandra também, obrigado por você também estar ajudando aí o Marcão. Recebeu a gente naquela quarta-feira, foi algo maravilhoso. Fica com o nosso abraço aí, o abraço do nosso pastor da nossa igreja. Eu gostaria, Marcão, que você fizesse. Muito obrigado mesmo. Eu quero preparar depois um outro momento que já está certo. Vou marcar um dia para você vir até a nossa cidade, vir aqui, sabe? Aqui no Jardim das Oliveiras, para a gente passar esse momento maravilhoso, aprendendo, né, a como fazer que essa ideia tão maravilhosa que é a célula, que é o corpo de Cristo, e a gente tem que aprender como é que a gente pode espalhar isso de uma melhor forma, né? Isso vai ser maravilhoso para nós, tá? Obrigado a todos aí, aos irmãos que participaram, obrigado aos que ficaram até agora, que tiveram a paciência de esperar eu, né, poder adicionar aqui, mas deu tudo certo. Que Deus abençoe. Marcão, faz uma oração para a gente encerrar. Amém. Minha esposa orar, ela já está com o Amém. do Espírito, né? Então ela vai fazer uma oração aí de cura, oração de libertação. Vamos fazer aí um momento já para abençoar nosso domingão, tá? Amém. Vamos para cima. Como que é Sandra? Como que ela fechou? A minha esposa Mônica. A Mônica. Ela estava aqui até agora do meu lado, ela teve que resolver algumas coisinhas, ela saiu aqui de perto. Amém? Espera um pouquinho. Ô, Mônica! Só um momento profético. Ela só um pouquinho que ela... Ô, Léo, chama a Mônica. Vem aqui, Mônica. A Sandra quer te ver. Ela estava do meu lado até quase agora. Ela aqui. Mas tô ouvindo. Tô participando. Tudo bem, amada? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, queridos? Deus abençoe. Vamos estar orando. Fica aí junto com a Mônica do Sandrão aí, tá? Amém. Vamos orar. Queremos te agradecer por essa união que o Senhor preparou para nós, para cada um, Pai, que ouviu, Pai, essa palavra. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor teve o controle dessa live. Obrigado, obrigado, porque nossa igreja tem um ponto de célula, Senhor, vai realmente nos e para ajudar a todas as igrejas a ter essa visão, Senhor, Pai todo-poderoso, nesse momento, tem uma bênção especial na vida do Sandro, na vida da Mônica, na vida de todos que estão ouvindo essa live, Pai, que essa palavra venha entrar no coração deles, Pai, que eles venham mesmo trabalhar dessa forma que nós trabalhamos aqui. Pai, nesse momento, quero te agradecer e Senhor, sobre a vida de todos que faz essa live, Porque quando eu vejo preciso, cara, nós dependemos desse momento, cara, que o reino não fique parado, cara. Porque eu digo uma vez parar o teu reino, eu fui para o teu reino, ô Senhor, Pai, lançado, Pai, a tua palavra, Pai, cada um, Pai, que venha falar, que esse momento, Pai, Pai, a palavra, traz esse renovo espiritual, cara.
traga, Senhor, uma palavra poderosa nesse domingo, Pai. Uma palavra de mudança, uma palavra de convencimento, uma palavra que vai trazer vida, transformar destinos, Pai. Oh, a glória do Senhor Jesus, Pai. Deus, nós te agradecemos pelo Pai e pelo que o Senhor é em nossas vidas, Pai. Toda honra é dada a Ti, somente a Ti. Obrigado pelo nosso respirar, obrigado pela nossa família. Continue nos dando conhecimento. Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Valeu. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Bom domingo. Obrigado mais uma vez, Marcão. Paz. Até a próxima. Tchau. Tchau.